Olá, queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, uma igreja cheia do Espírito Santo. O textual está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e o versículo 31, e está escrito assim: E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Verdade prática: uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. A leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 24 a 31. A nossa lição, como sempre, tem alguns objetivos e hoje nós vamos trabalhar esses objetivos. Primeiro, identificar as características de uma igreja cheia do Espírito Santo, destacando sua perseverança em meio às provações. Segundo, analisar a importância da oração com poder na vida da igreja. E terceiro, demonstrar como a ousadia espiritual fortalece a pregação do Evangelho. Professor Joás, estamos na quarta lição, uma lição muito importante. Estamos falando aí da igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja em Jerusalém, a igreja primitiva, e nós estamos trabalhando doutrina, comunhão e fé, que são a base para o crescimento da igreja em meio a perseguições. Hoje nós chegamos a uma lição muito boa, uma igreja cheia do Espírito Santo. É impossível uma igreja avançar e ter resultados espirituais positivos se não for pelo Espírito Santo. Então a igreja precisa estar cheia do Espírito Santo. E hoje nós vamos identificar quais são as características de uma igreja cheia do Espírito Santo. É muito interessante, né? O texto, a verdade prática aí já nos resume a lição inteira, né? Essa igreja cheia do Espírito Santo, ela é uma igreja que persevera, né? Uma igreja perseverante, uma igreja forte, né? Mesmo diante das aflições, ela permanece forte, né? Ela permanece unida. É uma igreja que tem poder na oração, né? Deus ouve a oração dessa igreja, né? E responde com poder. É uma igreja que testemunha sobre a verdade de Deus, né? Uma igreja que fala a verdade e não se omite, né? Mesmo confrontada, não se omite da verdade. Então são marcas muito fortes de uma igreja cheia do Espírito Santo. Diferente de uma igreja cheia de outras coisas, né? Essa igreja primitiva é cheia do Espírito Santo. Não é cheia de atividade, não é cheia de outras coisas que não convém à igreja, né? Professor, hoje nós estamos vivendo vamos falar assim, uma onda de um neopentecostalismo, que difere muito do pentecostalismo clássico, e há uma inversão de pensamento em relação a estar ou ser cheio do Espírito Santo. Hoje muitas pessoas acreditam que ser cheio do Espírito Santo é pular, saltar. Eu não estou dizendo que isso não é correto de acordo com as Escrituras. Eu estou dizendo que o Espírito Santo ele começa uma obra interior e isso vem até o exterior. Ou seja, a formação de caráter e outras coisas adjuntas à igreja é tão importante quanto a essa visão que as pessoas têm hoje de um pentecostalismo. Muita coisa precisa ser corrigida, né? Pois é, com certeza, né? Avivamentos produzidos, né, artificialmente, né, não são avivamentos mesmo. Avivamento é o que a gente vê nessa igreja primitiva e a gente precisa emular isso de alguma forma, né? A gente precisa parecer mais com essa igreja aí, e isso tem um tom cada vez mais urgente. A igreja, a gente crê nisso com muita força, né, que a igreja atual é a igreja do arrebatamento. E, como tal, ela precisa se posicionar de uma forma diferente da que ela tem feito, pelo menos aqui no nosso contexto aqui, né, nacional. E aí, se a gente olhar para essa igreja primitiva, se a gente olhar para essa igreja que a gente vê em Atos, né, a gente tem um caminho bem delineado, né, um caminho traçado de como deve ser a igreja de Cristo, olhando para essa igreja aí. Muito bom.
Vamos lá, professor, nós vamos falar hoje sobre as características de uma igreja cheia do Espírito Santo. Introdução. Nessa lição veremos como uma igreja cheia do Espírito Santo se comporta. A partir do capítulo 4, versos 24 a 31 do livro de Atos dos Apóstolos, encontramos uma das principais marcas que caracterizam a igreja de Jerusalém, a perseverança. Uma igreja perseverante é capacitada para dar testemunho de sua fé, mesmo que em meio ao fogo da provação, essa igreja suporta as provações porque é cheia do Espírito Santo. Por causa do Evangelho, ela renuncia ao seu próprio bem-estar e não aceita ficar na zona de conforto. Na verdade, sem a capacitação do Espírito, o corpo de Cristo não suporta as provas para cumprir a sua missão no mundo. Outra marca, uma igreja cheia do Espírito Santo, é a sua capacidade de orar com poder e, por isso, impactar ao mundo ao seu redor. Essa oração fortalece a igreja, capacita a testemunhar de maneira eficaz. Da mesma forma, uma igreja cheia do Espírito Santo é marcada pela ousadia de proclamar o Evangelho com poder e, por isso, se tornar relevante para o mundo. Bom, nós temos aqui 3 pontos, professor, que eu destaco na introdução. É uma igreja que persevera, é uma igreja que ora e uma igreja que dá testemunho, que fala de Jesus. É uma igreja cheia do Espírito Santo. Isso. E todas essas 3 características aí são marcadas por essa mesma presença, né? Essa plenitude do agir do Espírito, né? É uma igreja que ora porque está cheia do Espírito, é uma igreja que persevera porque está cheia do Espírito, é uma igreja que testemunha porque está cheia do Espírito. É uma igreja que permanece unida em oração, unida em perseverança, unida em testemunhar, né, por causa do agir do Espírito nessa igreja, né? Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem essas marcas, essas características. Muito bom. Bom, professor, quando a gente pega Atos capítulo 4, a gente vê que Pedro está lá diante do Sinédrio, está preso, né? Foi levado ao conselho dos fariseus, dos sacerdotes, do sumo sacerdote, e a ordem era muito clara: para de falar de Jesus. E eles não obedeceram e continuaram pregando com ousadia a palavra de Deus, exatamente pelo fato de estar cheio do Espírito Santo e obedecer à voz celestial. É estranho, né? Esse pensamento religioso, né, extremista, é esquisito. Um homem passou a vida inteira impossibilitado de cultuar ao Deus vivo, por causa da tradição desses religiosos, né? Não por causa da lei, por causa da interpretação deles a respeito da lei, né? E agora esse homem é, de forma extraordinária, né, curado, e uma cura assim, né, extraordinário mesmo, milagre não se explica, né? O cara era coxo e agora ele está saltando e dançando na presença de Deus lá, né, dentro do templo junto com os outros adoradores, coisa que ele era impedido de fazer por ser coxo. E aí a atitude desses religiosos, em vez de se unir a ele, né, e glorificar a Deus junto com ele pelo que Deus fez na vida dele, eles vão e começam a interrogar quem foi usado para promover aquela cura, né? Com a autoridade de quem você fez isso? É de Jesus que ressuscitou dos mortos. Mas nós não cremos em ressurreição. Você não deve falar sobre ressurreição aqui, né? Aí começaram a impedir o testemunho, né? Embora os fatos gritassem diante deles, tem um homem que era coxo e não é mais, porque Jesus entrou na realidade dele, e eles ignoram isso tudo por causa da tradição religiosa. A religião, às vezes, ela que tem como proposta, né, religar o homem a Deus, às vezes ela faz o oposto. É incrível isso, né? É interessante até. Bom, professor, diante disso aí, a gente vê que os discípulos suportaram o sofrimento ali, de primeira mão, né? A gente vê Paulo falando aí, 2 Coríntios 11,
que foi açoitado, tomou 5 quarentenas de açoites menos um, de chicotadas, foi chicoteado com vara e naufrágio, etc. Ele falou um monte de coisa ali. Quem quiser pode dar uma olhada lá, 2 Coríntios 11, ele fala isso aí. Mas o Espírito Santo capacitou ele, encheu ele de tal forma que ele suportou a pressão. Foi assim com Pedro, Tiago e João, os 3 pilares ali, os 3 principais pastores da igreja primitiva. Foi assim até Atos 8 ali com Filipe em Samaria, Pedro na casa de Cornélio, as viagens missionárias de Paulo, que foram um verdadeiro milagre. E a gente vê isso em todo o livro de Atos dos Apóstolos e vê isso hoje também na igreja atual. A igreja suporta o que suporta, não porque a igreja tem mérito, mas o mérito é de Cristo e ele deu esse dom através do Espírito Santo para a igreja. Depois desse milagre extraordinário aí, os homens prendem, né, os apóstolos, Pedro e João, né? Eles ficam uma noite na prisão, porque já era tarde, aí no outro dia tem todo um circo, né? A gente pode chamar assim, né? Bem assim. Mas é um julgamento. E aí são interrogados e permanecem presos. E aí a igreja vai fazer o quê? A igreja vai levantar cartazes fora Tibério. A igreja vai levantar cartazes abaixo o imperialismo. Não, né? A igreja política não é o negócio da igreja, né? Aí a igreja vai para o que ela aprendeu desde cedo, que funciona, né? Ele falou, fiquem em Jerusalém até que sejam revestidos do alto. Eles ficaram, né, em oração. Isso funcionou, né? Deu certo. Eles foram mesmo revestidos como ele prometeu. Então, Pedro está preso. Em vez da gente entrar num ativismo, né, para interceder por Pedro, não, vamos a uma força que é uma instância superior. É o que resolve. O imperador ele só é imperador porque tem uma instância superior a ele que concede a ele esse poder, né? Então a gente tem acesso a essa instância superior. Vamos falar com Deus, né? E foram para a oração e funcionou de novo. E sempre funciona, professor. Sempre funciona. Bom, se tratando de perseverança aí, nós vamos falar no capítulo 1, nesse bloco, uma igreja perseverante, que é o capítulo 1, e está dividido em 3 subtópicos aí. Primeiro, suporta o sofrimento. Segundo, não negocia os seus valores. E terceiro, está convicta de sua fé. Deixa eu ler 3 parágrafos aqui, professor. A gente fecha esse bloco falando desse ponto aqui, perseverante. Após sua pregação junto à Porta Formosa, Pedro e João são levados presos, está em Atos 4, posteriormente ameaçados por pregarem o nome de Jesus. Foi dito a eles que não falassem nem ensinassem no nome do Senhor. A ordem era clara, mas os apóstolos estavam dispostos a pagarem o preço de não segui-la. Eles suportariam tudo por amor a Jesus. 2. Não negocie os seus valores. Quando a classe sacerdotal intimidou os apóstolos e lhes deram ordem expressa para que eles não falassem nem ensinassem no nome de Jesus, a resposta dos apóstolos foi: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Em outras palavras, os apóstolos afirmam que não negociam a sua fé. Não abririam mão dos valores da fé que haviam recebido, pois eles são inegociáveis. E o ponto 3, está convicta de sua fé. Uma igreja cheia do Espírito Santo está convicta de sua fé. Não apoia em suposições, mas em fatos. Os primeiros cristãos não apenas ouviram sobre Deus, mas também testemunharam as suas obras. Professor, a igreja primitiva tinha uma vantagem enorme sobre nós no que se diz respeito à proximidade dos fatos. Jesus tinha pouco tempo que tinha morrido, ressuscitado e sido recebido aos céus, e os discípulos viram isso acontecer. Eu julgo essa uma vantagem sobre nós hoje, deles terem presenciado assim bem de perto os fatos. E o Apocalipse é muito claro, né? Bem-aventurado aquele que crê, aquele que viu, né, e creu, mas bem-aventurado aquele que não viu e mesmo assim ele creu. A igreja hoje tem uma bem-aventurança pelo fato de não ter visto, mas ter ouvido e crido. A fé, professor, é algo
sensacional, algo maravilhoso, é algo de Deus. E é essa fé e essa ação do Espírito Santo que mantém a igreja perseverante em meio a dificuldades. Foi assim com Pedro, foi assim na época da Reforma, a partir de 1517, foi assim em toda a história da igreja, e vai ser assim hoje também, precisa ser assim. Essa fé precisa estar em ação. Sem essa fé, a igreja desfaleceria, né, na sua missão. A sua missão de levar luz ao mundo, né, de impedir o apodrecimento, o adoecimento do mundo, como sua missão como sal e luz, né, nas palavras de Jesus, seria muito prejudicada sem a fé. Então, é por causa dessa fé, né, que a igreja persevera na sua missão. E essa fé é o que dá força, né, para permanecer caminhando, para permanecer avançando, porque é uma tendência humana, né, desanimar diante da dificuldade, é uma tendência humana diante de qualquer situação negativa, ideia, né, negativa, a gente se fecha, a gente fecha os ouvidos, né, fecha os olhos, né, para não ver a dificuldade, para não ouvir sobre tribulação, sobre luta, sobre dor. São coisas que nos causam muito incômodo. E aí, quando isso é vivenciado nesses níveis aí que a igreja primitiva vivenciou, sem fé seria impossível avançar, né? Foi essa fé genuína, foi esse preenchimento do Espírito Santo que deu a essa igreja força para, né, erguer a cabeça, sacudir a poeira e avançar. Seguir. Avançar na sua missão de proclamar o Evangelho, que é a boa notícia de salvação a todos os povos. Bom, professor, essa primeira característica aí sobre perseverar é muito importante, porque quantos começam e não terminam a jornada cristã, né? E a promessa é: aquele que for fiel até o fim receberá a coroa da vida. A promessa não é para quem começar bem e for até a metade. A promessa é para quem começar e chegar até o final. E o mais importante não é muitas vezes nem como começa, mas é como termina, né? E a gente não está falando assim de dificuldadezinhas, né? A gente está falando de dificuldade assim, política, social, religiosa. Do imperador. Né? Os ataques vêm de todos os lados, né? Tibério César, que já tinha problemas demais no império, né? Dificuldades econômicas, dissensões por toda parte, agora tem que lidar, né, com essa classe religiosa, Anás, Caifás e sua turma, né, perturbando a vida dos cristãos, né, essa nova religião que surgiu aí, né, que não tinha essa pretensão, né, era para ser um povo só, né, uma vez que a igreja mesmo foi enxertada, né, numa carral que já existia, né, numa comunidade de fé que já foi fundada no deserto. Então, agora tem mais isso, né? Agora o império e o clero daquela época, né, estão juntos contra um povo que está no começo da sua trajetória. E que de fato nem, professor, perdão por te interromper, e que de fato nem iria, assim, entre aspas, incomodar diretamente o imperador. Não, eles não estavam nem um pouco preocupados com política. Não estava. Política, economia, eles não estavam nem um pouco preocupados com isso. E ele iria ajudar até então o imperador, né? E a gente vê isso pelo fato onde a igreja primitiva entrou, o tanto que mudou a sociedade, e aí é um problema também de cunho sociológico, que muitos criticam, né? Mudou cultura. Não é questão de mudar a cultura, é mudar o caráter. O problema é esse, né? O evangelho, ele tem tonalidades às vezes muito contraintuitivas, contraculturais, né? E aí, assim, imagina um povo que é tão unido que quando um tem dificuldade, o outro lá na ponta vende uma propriedade e compartilha com aqueles que têm dificuldade. Aí agora ninguém mais tem dificuldade. Imagina, um povo assim é perigoso aos olhos, né, dos que governam o mundo, aos olhos de quem
Controla a tá massa. preocupado em manter o poder, em manter um controle, né? É um povo perigoso, né? É muito contracultural isso aí. E aí esse povo precisa ser silenciado e rápido. É isso que essa igreja está enfrentando. Bom, e nesse momento de silenciar, aí entra a perseverança. E a gente vê o tanto que eles suportaram o sofrimento, suportaram açoites, cadeias, prisões, e não é uma simples prisão, né? Era algo assim muito diferente do que nós conhecemos hoje, do que sabemos que é hoje. Nessa época era totalmente desumano, como também o é hoje, né? Mas na época era muito pior. E não negociaram os valores, e a igreja seguiu, professor. Com todas as dificuldades, a igreja venceu porque ela estava convicta da fé. Isso é muito importante, manter essa fé ativa, operante. Isso é muito legal. Essa convicção é importante também, né? A gente deve obediência a Deus, né? Aí, ainda que Tibério César nos diga para fazer outra coisa, a gente está mais preocupado em obedecer a Deus do que a essas ordens humanas aí, né? Isso não dá de forma nenhuma autorização para a igreja de se opor a toda e qualquer ordem humana, né? Não é assim. Mas se essa ordem é frontalmente contrária à ordem de Deus, aí sim a igreja deve se opor, né? E é saudável que a igreja permaneça assim, né? Mantenha essa postura, não de uma postura anarquista, anti-Estado, anti-poder. Não é a função da igreja. Mas uma postura de obediência à voz de Deus, né? Se a voz humana é contrária à voz de Deus, importa mais obedecer a Deus. Verdade. Bom, esse é o posicionamento da igreja. Nada de anarquismo, nada de afronta. Você já falou muito bem, definiu. Não é questão da igreja, vamos dizer assim, não é política, não é isso não. A igreja precisa se posicionar, né, espiritualmente, biblicamente. Esse é o papel da igreja. E levar essas coisas em oração. Nada de essas coisas contrárias, isso aí só leva a igreja para um caminho diferente daquilo que a Bíblia orienta para a gente. Isso é muito bom a gente lembrar. Bom, professor, dá uma segurada aí. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já já com a segunda parte dessa lição, que é muito importante para a nossa vida hoje, estar cheio do Espírito Santo. Fique aí que nós voltamos já já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Do leste de Minas Gerais de maneira presencial, o Instituto Bíblico Ari Ferreira Coelho agora também é IBAFEC EAD. A modalidade do ensino à distância não perde em nada e oferece seu curso de formação em teologia com as seguintes disciplinas: liderança cristã, administração eclesiástica, história das religiões, introdução à psicologia, cristologia, fundamentos do Antigo Testamento, fundamentos do Novo Testamento, geografia bíblica, evangelismo, discipulado, ética cristã e muito mais. Com a plataforma própria e totalmente intuitiva, você, aluno, acessa o curso do seu computador ou celular, tendo todo o suporte dos professores e a certificação garantida ao final do curso. Já são mais de 30 turmas e mais de 1.000 alunos formados. Agora chegou a sua vez. Aproveite as condições especiais de lançamento. Informações 33 999 12 5953.
Estamos de volta com o seu ADEC TV, estamos falando hoje da lição de número 4, uma igreja cheia do Espírito Santo. No primeiro bloco nós falamos aí das características da igreja cheia do Espírito Santo. A primeira delas é uma igreja que é perseverante. Professor, nós vamos falar agora do capítulo 2 e encerrar no capítulo 3. O segundo é uma igreja que ora com poder. Rapaz, esse negócio aqui mexe com a gente. Nós temos aqui 3 subtópicos. O primeiro, orando com propósito, orando em unidade e orando fundamentada na palavra de Deus. Uma oração que é fundamentada na palavra de Deus. Acho que não precisa nem da gente ler aqui esses subtópicos, porque nós vamos comentar para a gente chegar no ponto 3 aqui, que também é muito legal testemunhar com ousadia. Mas, professor, sobre oração, orando com propósito, eu vou falar aqui um negócio que, para quem pertence à ADEC, sabe o que eu vou falar. E para quem não eu vou deixar uma dica, né? E de como foi, terá outras, para a gente ver aí o quanto isso foi bom para a igreja. Nós tivemos recente agora uma semana de oração em todo o campo de Caratinga. Que semana maravilhosa. A igreja teve um propósito de oração. E não é assim, a igreja A vai orar de um jeito, a igreja B vai orar de outro, não. As 250 igrejas que compõem o Ministério de Caratinga teve um direcionamento, um propósito de oração. Orar pelas famílias, orar pela nação, orar pelo ministério, orar por salvação de almas. Foram dias assim, de segunda a sexta, mas todas as igrejas oraram com um propósito. E nós temos uma série de testemunhos para contar dessa semana abençoada de oração. Coisa que não deveria parar em nossos dias, professor. Se tem uma coisa que mantém a igreja unida é a oração, né? E é interessante como isso... a oração, ela parece um ciclo assim que não fecha, né? Porque essa oração perseverante em unidade é uma resposta de uma oração de Jesus, né? Lá em João 17. Verdade. Ele pediu isso ao Pai, né? Que o Pai os mantivesse unidos, né? Como eles mesmos são unidos, né? As 3 pessoas da Trindade. Verdade. E ele fez essa oração e a gente vê essa oração respondida na igreja. Não só na igreja primitiva, na igreja que ora, né? Na igreja que conserva essa mesma força, esse mesmo agir do Espírito Santo. Né? Então, resposta de oração também. Né? E isso é interessante. Aí a gente vê o ciclo, né? Que não fecha. Um ciclo interminável. A oração leva a mais oração, né? A mais resposta, e aí a resposta leva a mais oração. E vê que deu certo, vai orar de novo. Aquilo vai assim, né? É muito interessante. E nesse episódio aí a gente vê isso também, né? Enquanto os homens estavam lá presos, os apóstolos, né? A igreja orava. E depois daquele interrogatório todo, não tendo nada de verdade, né? Nada mesmo contra eles, vai prender alguém porque curou alguém. Seria ridículo, né? Aí não tem jeito de prender os homens, soltaram os homens, né? A primeira coisa que eles fizeram, correram para a igreja que estava lá orando, se uniram à oração, né? Levantando o Salmo 2, embasaram a oração com palavra, né? Oração embasada em palavra, colocaram um propósito na oração, que o Senhor continue concedendo ousadia para pregar. Que o Senhor continue estendendo a mão para curar. Era esse o propósito da oração. Né? E isso era unânime. Todos oravam nesse mesmo sentido. Né? Então, olha que interessante. Né? Deus ouviu a oração da igreja, os homens não permaneceram presos, e oração ouvida, eles vão orar para que Deus continue fazendo, né? Para que Deus continue curando, continue dando ousadia na pregação, né? Continue estendendo a mão para fazer os sinais que ele estava fazendo, né? Por meio do seu povo. E o interessante, professor, que esse propósito da oração era pela vida dos apóstolos que estavam presos. Você já falou isso, falou muito bem, que eles saem da prisão e se unem à igreja que estava orando. Embasam a sua oração na palavra e Deus enche a igreja com o Espírito Santo.
A gente vê o versículo 31, e tendo orado, moveu-se o lugar. Esse mover é muito gostoso a gente falar disso, professor. Já pensou? Na verdade, não é bem um mover, assim, simplesmente dar uma sacudida, é tremer o lugar, a ponto de um terremoto. Sacudiu mesmo. Sacudiu, né, o lugar. Então, assim, isso é mais uma teofania, né, em Atos, né? A linguagem teológica e mais técnica, né? Mas nada mais é do que Deus mostrando que Ele está ali, né? De forma até física, né? E aí o terremoto é sentido no lugar, né? Eles sentem o lugar tremer, literalmente. E isso é um sinal de que Deus está aprovando aquela oração, de que Deus está aprovando aquela unanimidade, né? De que Deus está aprovando aquela atitude de unidade, de perseverança na oração, de proclamação do Evangelho, né? Deus mostra que está com eles, né? E mostra de maneira que dá para observar até quem passa de longe, né? Bom, professor, vou falar um negócio aqui que pode chocar muita gente com relação a isso aí. Esse ativismo religioso que a igreja está vivendo hoje, muitas atividades, muita coisa ao mesmo tempo, que rouba o tempo da oração, isso precisa ser revisto nos nossos dias. A oração é prioridade na vida da igreja. A igreja não pode parar de orar. O ativismo religioso, ele é perigosíssimo para a vida, para a saúde espiritual da igreja. O excesso de atividades, as muitas agendas, muitos compromissos, a agenda, por exemplo, se a gente não vigiar, a gente está todo dia falando, está sempre ministrando a igreja, se a gente não sentar para ouvir, se a gente não tiver um tempo de devocional, um tempo de oração, nós caímos na rotina do ativismo e nós não oramos, e isso é um perigo para a igreja, é um perigo para a vida pastoral, é um perigo para a sociedade, isso é um perigo generalizado. Você corre esse risco, né? Principalmente quem ministra, né? Corre o risco de passar, o dia acabou, eu estudei, eu fiz meus apontamentos, eu li, eu busquei, mas quando que eu parei para orar, né? E aí passou um dia, aí no outro dia a rotina toda de novo acontece de novo, né? Não houve um tempo dedicado à oração. E isso pode virar uma rotina, né? E não é o ideal, né, para uma trajetória cristã. Uma vida cristã sem oração é uma vida cristã incompleta. Verdade. Um cristão que faz qualquer coisa sem oração está fazendo errado, né? Verdade. Está começando errado. Já começou errado. Se eu vou comprar sem oração, eu compro errado. Se eu vou vender sem oração, eu vendo errado. Se eu vou mudar sem oração, eu mudo errado, né? Verdade. Um cristão deve fazer tudo com oração, né? Porque é daí que vem a direção de Deus, é daí que vem a comunicação, né, de Deus ao nosso coração, de que a gente deve fazer ou não, de que a gente deve seguir ou não, de que a gente deve parar ou não, falar ou calar. Verdade. A direção de Deus vem nesse contato na oração. Com a oração, né? E é lógico a busca na palavra também, né? Verdade. Bom, professor, nós estamos chegando ao final da nossa lição e nós vamos falar agora do ponto 3 do capítulo 3, uma igreja ousada no seu testemunho. Bom, vamos lá então, professor. Esse tópico também está dividido em 3 subtópicos. O primeiro deles é ousadia para enfrentar a oposição ao Evangelho, ousadia no exercício dos dons espirituais e ousadia na exposição da palavra. Nós estamos falando de Atos 4, professor. Nós não podemos sair, perder o foco aqui desse capítulo, senão a gente empolga aqui com Atos e acaba trazendo outra situação aqui. Mas dentro do contexto de Atos 4, ousadia para enfrentar a oposição ao Evangelho. Eles eram conscientes dos obstáculos que estavam enfrentando. Olha para as suas ameaças. Já foi dito que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja perseverante. Ela suporta a oposição e o sofrimento por causa do Evangelho. Outra coisa, ousadia no exercício dos dons espirituais. O evangelista nos informa que, tendo eles orado, todos foram cheios do Espírito Santo. No ensino de Lucas, o enchimento do Espírito está diretamente relacionado à prática dos dons espirituais na igreja. E isso é fato em Atos, e a gente vê isso na igreja primitiva. E, por fim, ousadia na exposição da palavra. As Escrituras dizem que, após a oração da igreja, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Professor, isso é interessantíssimo, essa ousadia para pregar o Evangelho. E
não tem como a gente não lembrar Pedro, a ousadia na pregação de Atos 2, Estevão, a ousadia em Atos 7, Paulo, a ousadia na primeira viagem em Atos 13, e aí a gente vai ver muitas histórias repetidas aí em Atos de ousadia de homens que foram cheios do Espírito Santo pregando a palavra de Deus. Deve ser o posicionamento da igreja também hoje, né? E é interessante que essa ousadia, né, é um cumprimento de uma promessa de Jesus. No próprio Atos, capítulo 1, né, no verso 8, Jesus lança essa promessa, né, de que eles seriam revestidos do poder do alto, né, o poder do Espírito, para testemunhar com ousadia o Evangelho, né, testemunhar a boa notícia, né, de forma ousada. E assim, essa promessa se cumpriu, e por ter se cumprido, né, a promessa tem essa característica, né? Às vezes uma profecia, quando ela se cumpre, fechou ali a profecia, aconteceu, né? Aconteceu, não tem por que se repetir, né? Foi uma profecia, uma predição de algo que aconteceria. Agora a promessa não, né? Ele prometeu que eles seriam revestidos e anunciariam o Evangelho, e isso, por ter essa característica de promessa, isso vai se repetir ao longo da história, né? Várias e várias outras vezes, né? E isso tem se repetido até os nossos dias, né? Já se passaram 2000 anos. Então, é muito bom que essa promessa esteja registrada aí para a gente não esquecer, né? Está lá em Atos 1:8, e a gente vê ela se repetindo em Atos mesmo, né? Em Atos 2, em Atos 4, como a gente está lendo aqui. Verdade. E a gente vai ver durante o trimestre outras vezes em que essa promessa foi cumprida de novo, né? E a gente ora para que Deus faça de novo, né, nos nossos dias, né? Essa ousadia, né, esse poder para testemunhar que a igreja primitiva demonstra aí, deve nos inspirar de alguma maneira a pregar também com ousadia também, né, a buscar também essa unidade, esse preenchimento do Espírito, essa perseverança, né, na oração. Professor, vou encerrar a nossa lição de hoje citando Marcos 16:15 a seguir. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E esses sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e esses ficarão curados. A ordem imperativa de Jesus é: ide por todo mundo pregar o evangelho. Agora, a cooperação de Jesus através do Espírito Santo na vida da igreja estes sinais vão de seguir os que crerem. Enquanto a igreja vai, o Espírito Santo está cooperando, realizando esses sinais na vida da igreja. Isso é muito claro, visível, palpável. Isso é totalmente, muito palpável na vida da igreja hoje, precisa ser. Mas um ingrediente que não pode faltar na vida da igreja chama-se oração. É através da oração, é a sinopse do capítulo 2 aqui, eu encerro aqui. A oração foi e é a base espiritual da igreja, trazendo direção, coragem e poder de Deus. E isso é aí que deve estar o foco da nossa perseverança, né? Porque se é a oração que traz, né, esse agir do Espírito, se é a oração que abre o céu, né, para o derramamento do Espírito na nossa vida como igreja, a igreja não deve parar de orar, né? Verdade. E à medida que o céu se abre e o Espírito é derramado, a oração deve permanecer mais ainda, né? Para que isso não acabe, para que isso não passe, né? Porque essa capacitação do Espírito para proclamar o Evangelho, para fazer esses sinais que o Senhor Jesus prometeu que nós faríamos, a promessa dele é que nós faríamos maiores do que ele, obras maiores ainda, né? E como igreja isso é uma verdade, mas isso precisa ser um testemunho pessoal também de cada cristão. Verdade. Né? Então, essa capacitação do Espírito não é para um momento específico, não é para um mover específico, é para a vida cotidiana, né? É para a missão diária da igreja. E a igreja como um todo, e a igreja também, na pessoa de cada cristão que compõe a igreja, né? Então a gente precisa urgentemente, né, se inspirar no que a gente está vendo aí na igreja primitiva e buscar também com
perseverança igual, né, a deles, esse mover do Espírito Santo na nossa própria trajetória. E a gente vê um caminho oposto da igreja hoje, né, professor? Dói falar isso, mas a gente vê um caminho muito oposto ao da igreja primitiva. Quando a gente fala de uma igreja atuante, eu vou me apegar a uma frase, com a sua permissão. A gente já falou isso aqui algumas vezes, já te vi falando isso algumas vezes aqui em lições anteriores, se a igreja for tirada da sociedade, do lugar que ela está, ela vai fazer falta para essa sociedade? É uma pergunta que vale a pena a gente pensar nela. Tirou a igreja aqui, dá para Isabel 52, a igreja não está aqui mais. Os vizinhos, a sociedade que está aqui em volta, vai sentir falta da igreja? Qual é o papel dessa igreja no lugar onde ela está inserida? A gente tem que fazer falta, né? Tem que fazer. Alguém que encontrou algum apoio na igreja, de qualquer tipo, de um pacote de arroz a um suprimento espiritual, a um suprimento, né, de encorajamento, né, para alguém que está desanimado, triste, né, encontrou aqui paz, alegria, né, que vem do fluir do Espírito na igreja, né, e se a gente não estiver mais aqui e ninguém dá falta de nada, né, ninguém errado, perceber, né, que a gente não está mais aqui, algo está muito errado na nossa prática cristã, né? Verdade. Então a gente precisa viver a vida cristã de forma que faça falta se a gente não estiver mais aqui, né? E faça diferença na sociedade enquanto igreja, enquanto está naquele lugar. Tem que ser. Aí é uma marca dessa igreja aí de Atos 4, né? A igreja é uma igreja cheia do Espírito Santo, não cheia de ativismo, né? Não cheia de politicagem, não cheia de discursos aí da hora, né? Não cheia de falácias, de pregações vazias, de obras vãs, né? Cheia do Espírito Santo, cheia de obras de justiça, né? Cheia de verdade, paz, alegria, harmonia no Espírito, unidade. Essa é a marca da igreja verdadeira. E deve ser a marca da igreja hoje também, né, professor? Deve ser. Professor, obrigado por hoje, tá? A lição foi boa e nós ficamos por aqui, te agradecendo pela companhia e te fazemos um convite. Gostou dessa lição? Quer se inteirar um pouco mais do assunto? Próximo domingo, de 8 às 10, em qualquer uma das nossas igrejas da Assembleia de Deus, espalhada por toda Caratinga e região. Você é o nosso convidado. Deus te abençoe. Voltaremos na próxima semana, se assim Deus nos permitir, com a lição de número 5. Até lá, um forte abraço.